eu acho isso. Acho que a sessão foi profícua. Eu não sou dos que leva nada para o coração. Aqui na Câmara de Vereadores, somos todos adultos, eu tenho uma capacidade de ouvir críticas e passei por várias coisas que não foram nem um pouco tranquilas e faz parte. Quem assume um cargo na vida pública tem que estar apto a ouvir isso e não tenho problema nenhum em falar com qualquer um dos vereadores dentro das divergências que surgem e certamente surgirão. Eu não vejo como problema o período pré-eleitoral. Conversei várias vezes com o prefeito Adiló sobre, inclusive. Várias vezes. Várias. A Caxias do Sul, em várias oportunidades, já repetiu processos eleitorais semelhantes ao que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. E eu não tenho problema nenhum. Então, essa coisa, porque estão mais perto, estamos, às vezes está, às vezes não está, faz parte, às vezes, de um discurso aqui, em algumas pautas. A senhora mesmo, vereadora Tati, já disse que, parafraseando o governador Eduardo Leite, que talvez me corrija se estiver errado, mas algo parecido que talvez nas pautas de costume, a senhora, pelo que a senhora defende, a senhora pode ser de esquerda, como ele falou, ou para as pautas de economia, a senhora pode ser de direita, e às vezes a gente está mais próximo e outras vezes não, e isso é da vida. E nós aqui, a bancada de oposição, e falo aqui pelo PT, a nossa liderança, a vereadora Estela, fui líder ano passado, a vereadora Denise foi no primeiro ano dessa legislatura, nós votamos bem mais projetos com o governo do que contra, sendo oposição. Peguem os anais da casa, peçam para os colegas servidores, esses que foram vilipendiados pela reforma da Previdência, peçam a eles. O PT não se furta de fazer debate. Nós vamos fazer, e quando for bom para a cidade, nós votaremos, sem problema algum. Aliás, logo mais nós teremos várias coisas. Amanhã vamos discutir a LDO, e temos responsabilidade, e seguiremos tendo. Agora, temos opinião, eu não tenho problema nenhum, e acho que, eu não sei se a vereadora Gladys está por aí, mas a vereadora Gladys me contemplou na fala, porque talvez o problema da questão do Fala Caxias tenha sido a compreensão. E nós, vereador D'Ambrós, me permita lhe utilizar como exemplo o senhor que foi timoneiro no governo Alceu da participação popular no orçamento comunitário. Talvez a compreensão foi nós querermos comparar os incomparáveis. Agora, eu fui chamado de radical, tem isso, né? Enfim, tudo certo, é da vida. Agora, vereador Bressan, Adriano Bressan, do Esplanada. Temos vários, eu vou até já ponderar, porque vão dizer que que o senhor está saindo da base, que nós estamos juntos. E não tem problema. Temos inúmeras divergências ideológicas, mas o vereador faz um trabalho importante na Comissão de Educação, e concordo com o que o vereador falou. O vereador que é da base, mas traz aqui uma angústia das pessoas. Como é que nós vamos chegar lá no Fátima, lá nos Braga, vereador Renato, e nós vamos dizer para a comunidade do Fátima abaixo que a escola João Desores não vai ser reformada? Como é que nós vamos chegar lá na Zona Norte, na região Santa Fé, e vamos dizer que a capela comunitária não vai sair, que a escola de educação infantil não vai sair? Como é que nós vamos chegar lá na Zona Norte, no São Ciro 2, e vamos dizer que o Laurindo Formo não vai sair? Então, ok, o governo faz um esforço para fazer o diálogo, mas aqui quis deixar o vereador Lucas fora, e está tudo certo, Lucas Carenhato. O governo faz um esforço para o vereador Lucas não participar da primeira reunião do Fala Caxias, sendo no meu bairro, vereador eleito, morador do bairro Planalto, então a ideia é que o vereador não participe. Acho que o prefeito Adiló, até tentei ligar para o prefeito Adiló, deve estar em reunião, porque sempre me atende, vereador, o prefeito Adiló. Então, a ideia é que o vereador de oposição daquele bairro não participe. E está tudo certo. Do contrário, mudem a data da reunião. Porque os moradores da região Planalto não estão sabendo dessa reunião. E a vereadora Tatiane reconheceu que pode ter havido um problema de comunicação nessa primeira. Então, a questão é essa. Tem que assumir o problema. Uma parte, vereador. Enegrecer para que serve o Fala Caxias, esse programa, dos quais tecemos críticas do método, foi o que eu fiz, da divulgação, do objetivo, que pode criar uma expectativa nas pessoas que não vai se realizar. Eu sigo cumprindo meu trabalho com muita responsabilidade. Lá da região Planalto,
inclusive no Luz Cor e Flor, esse vereador aqui do meu lado esquerdo, vereador Adriano Bressan, foi lá no Luz Cor e Flor, ele sabe quais os problemas. Tem casa caindo dentro do valão lá, hoje com a chuva. Então é isso. A comunidade vai lá, vai, provável, espero que traga outras demandas, mas vai reafirmar o que nós precisamos de respostas. Talvez nós somos chamados de radicais, porque às vezes respostas como ampliação de uma UBS, né, casa que cai dentro do valão, não tem a resposta, e a gente tem que radicalizar na cobrança, porque isso envolve, inclusive, a vida das pessoas. Obrigado, presidente Domingos. Antes de finalizar,